contando com as bênçãos dos nossos mentores, na hora que eu fui realmente montar nossa reflexão de hoje, me veio um texto da irmã Sheila, Esmolas Esquecidas. E na hora de montar, veio também a parábola dos talentos. Aí eu falei, o que eu vou fazer com isso? Acho que eu vou bater tudo isso no liquidificador, vamos ver o que sai. Aí saiu um tema que ficou assim, multiplicar talentos, as esmolas esquecidas do nosso cotidiano. Onde a gente tem aqui o poder dos pequenos gestos que nós temos para ter a caridade e a fraternidade. Então a ideia, gente, é que a gente possa pensar na valorização e no reconhecimento das pequenas esmolas esquecidas ao qual nós somos convidados diariamente a fazer. E muitas das vezes a gente acaba achando que é algo insignificante, mas para o projeto do Cristo é algo grandioso. Nós temos um compromisso com Ele e isso vai constituir a base verdadeira do que tanto Ele nos pede, que é da caridade e da fraternidade. Junto com essa reflexão, ao qual a gente quer colocar em prática essa parábola dos talentos, refletindo aí, através dessa prática que a irmã Sheila vai nos trazer, quantas vezes nós paramos e pensamos que só é possível servir ou fazer o bem com grandes doações, com grandes fortunas ou com tarefas excepcionais. E quando nós nos pegamos fazendo dessa forma, nós vamos esquecer do pequeno. E é justamente lá no pouco que ele fala pra gente naquela parábola dos talentos. Então, dessa forma, meus queridos irmãos e irmãs, a ideia justamente é que a gente possa jogar tudo isso que a gente vai refletir aqui hoje, na nossa vida, de forma muito prática. O que eu estou fazendo? Bom, o que eu estou fazendo com os meus talentos? O que eu ando fazendo com eles? Dia, no meu serviço, aqui no centro. Então, se a gente começar exatamente falando sobre a parábola dos talentos, que está lá em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, resumidamente, Jesus vai nos falar o seguinte, ele traz para a gente uma advertência muito forte sobre a responsabilidade de cada um de nós diante aquilo que Deus e Jesus nos confiou. Ele nos conta nessa parábola que um senhor foi viajar e que acabou confiando diferente quantidade de talentos. Talentos, na época de Jesus, era um tipo de dinheiro. E uma moeda que se tinha na época e deixou a esses servos. Alguns servos acabaram que multiplicaram esses talentos, fazendo frutificar, dar novos frutos, mas houve aquele que por medo ou por descuido enterrou o que recebera e nada produziu. Tem uma nota de rodapé muito interessante na Bíblia de Jerusalém que vai fazer o seguinte dessa passagem lá no versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel, aquele que fez frutificar. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. E a nota fala assim, esta alegria é a do banquete celeste. A expressão sobre o muito te colocarei, relativo à participação ativa no reino de Cristo. Ou seja, meus queridos irmãos e irmãs, não vai ser no muito que a gente vai chegar no reino de Cristo. Ah, então não compensa muito? Claro que não. Vamos deixar muito para Chico e para quem já tem um ombro bem larguinho para aguentar esse muito. E para nós, às vezes, esse muito é até a nossa casa, é até a nossa família, é o nosso ambiente de trabalho. E com isso aqui eu não quero desanimar ninguém, não. A ideia é mostrar que a gente até faz e nem sabe que faz esse pouco. E precisamos valorizar esse pouco, porque pelo exemplo é que nós vamos ter igual uma colôniazinha de formiga, igual um formigueiro. Cada um no seu pouco, fazendo o que precisa ser feito e assim garantindo a obra do Cristo. Nesse quadro que a gente tem dessa parábola, Deus vai confiar a cada espírito aqui da terra, através de Jesus, o compromisso de alguns recursos preciosos. Uns vão ganhar inteligência, outros vão ganhar uma oportunidade de aprendizado, relações afetivas, tempo de vida no corpo, aptidões profissionais e, às vezes, simplesmente, mas entre aspas, esse simplesmente, a oportunidade de simplesmente servir. Isso tudo é talento. E nós precisamos, então, não desperdiçar esses talentos que nos foi colocado. Será que a gente está fazendo direitinho o que Santo Agostinho pediu toda noite? E, primeiro, agradecendo esses talentos. Segundo, colocando ele à disposição do nosso próximo. No finalzinho, a gente vai fazer tipo um checklist. Vamos fazer assim,
o que eu vou deixar disponível para o próximo nessa semana, em relação aos meus talentos. Porque eu não conheço. Se alguém conhecer, pode pedir o microfone que a gente passa aí para falar. Mas eu acredito que todo mundo veio com um projeto divino, autorizado pelo mestre e validado por alguns de nossos mentores. Eu costumo brincar que agora eu tenho até vergonha dos meus mentores. Porque ele deve olhar para mim e falar assim, não acredito. É isso mesmo que você vai fazer? E cada vez mais que a gente vai tentando essa sintonia com o alto, a gente vai tendo uma certa reflexão e vai tendo uma certa responsabilidade que fala assim, ele já captou até meu pensamento, então já era. Então, até o nosso pensar, nós vamos corrigindo e vamos verificando essa questão, então, desse talento sendo colocado em multiplicação para o próximo. Será que eu estou conseguindo, então, à noite, ter a certeza de que eu não sou um daqueles servos que está enterrando o talento? E eu acho que se a gente fizer uma análise da nossa vida, em algum momento a vida vai mostrar pra gente que esse talento está enterrado. Sabe aquela situação que sempre se repete na sua vida? É algum indício de que você precisa rever a forma como você está oferecendo o seu talento ao próximo. E dessa forma, então, nós temos que nos perguntar, antes de ir para o texto da irmã Sheila, você está falando assim, mas se for da irmã Sheila, está falando só da parábola? Já ela chega. Aliás, tomara que ela esteja aí já ajudando a gente. E dessa forma, o que a gente pensa? Quem somos nós nessa... Será que nós fomos aqueles que arrojadamente fomos lá e investimos o talento que foi dado pelo Senhor e conseguimos, na volta, entregá-lo, multiplicando? Ou, de forma receosa, com medo, não querendo enfrentar aquilo que não tem como não ser enfrentado? Ou vai ser nessa, ou vai ser na outra, ou vai ser nas 10, 20 próximas encarnações? Mas eu vou ter que buscar esse talento enterrado e ter que ofertar ao próximo? Vale essa reflexão. E o que Deus espera de nós ao confiar esses recursos, esses dons, o tempo e até as nossas convivências? Tem gente que vai brincar e vai falar assim, seria mais fácil ofertar esse dom se eu não tivesse com fulano. Se eu não tivesse encarnado no mesmo tempo que ele, ficaria fácil. Já a irmã Sheila vai vir e vai falar exatamente isso. Que esses adversários que também são colocados para nós, é justamente para que a gente possa oferecer a caridade moral, que é um dos talentos que nós vamos ter. Nesse confiar que Deus nos dá, ele nos coloca numa missão de ser resposta à prece do outro. Vitor Hugo tem falado muito isso nos nossos estudos, e lá do NEP, que é justamente isso que ele pede. Senhor, que eu possa ser a resposta da prece de um irmão. Vocês têm coragem de fazer esse pedido? Eu vou confessar que tem horas eu tenho medo, porque se eu fizer eu não sei o que vai vir. Mas é Jesus usando a gente como um trabalhador, porque assim nós intitulamos, não é? Não somos os trabalhadores da última hora? Então, dessa forma, nós estamos aqui para realmente conseguir colocar nesse instante, encarnado eu como Ricardo, o talento que Deus me deu, através da confiança de Jesus, pelo aval dos meus mentores, a servir. E dessa forma, servindo, eu vou estar construindo aquilo que a gente falou antes, que seria a participação ativa no reino de Cristo. Todos querem sentar à mesa, poucos querem trabalhar no trigo para ter o pão que vai vir à mesa. Não importa qual é o seu talento, todos nós conseguimos usá-los na nossa vida pessoal, profissional, social, o que for, para que a gente possa realmente fazer aquilo que Jesus nos pede e nos confia. Outra pergunta, será que os comportamentos dos servos, os que arriscaram, trabalharam e multiplicaram, se sentiram realmente, ao final da jornada, plenos e satisfeitos? Essa pergunta é para que a gente possa verificar se a gente está pleno e satisfeito com a entrega que a gente está fazendo do nosso talento. Sabe aquela angústia que ainda é pouco? Parece que eu não estou fazendo nada? É sinal que tem talento enterrado, de alguma forma. Vamos buscar onde está esse talento, então. O que apenas guardou e devolveu sem aumento, em determinados momentos da vida, a gente se sente assim. Eu acho que eu tenho tão pouco que eu não quero nem perdê-lo. Então eu não vou ofertar com o medo de não ter de volta, ou o medo de uma situação de ser realmente ali não correspondido naquela ação, e a gente aplicando isso na nossa vida atual. Quais são os talentos sob nossa responsabilidade hoje? Para mim, gente, o que fica mais forte e marcante e que tem mudado a minha forma, e que eu acho que é uma escola para aqueles que já passaram, talvez vão confirmar isso, é educar minha filha. Porque não tá fácil, não. A gente faz de um jeito em casa, chega na escola, é o oposto. É uma forma que a gente ensina e chega lá, infelizmente, a gente tem situações que
Você tem que chegar e falar assim, o que ela falou não tem nada certo. O que o coleguinha disse não tem nada certo. Então, olha o talento que hoje é ser pai, ser mãe nesse mundo atual. Mostrando valores cristãos, mostrando realmente esse servir. E uma das coisas que às vezes a gente tem conflitante, a gente escuta assim, se te bater na escola, você senta a mão. Aí eu me questionei, né? Eu vi isso dentro lá de casa, a família, naqueles famosos almoços e café de domingo. Aí eu olhei pra ela e falei assim, filha, você vai no centro, ela tem 5 anos, ela vai no centro desde os 2. Tá? Eu falei assim, eu não posso falar isso pra uma menina que tá dentro do centro desde os 2 anos. Eu falei, se alguém te sentar a mão, você chama a tia, mas você não bate, não. Porque se a gente começar a olhar esses talentinhos que estão chegando, que vão realmente ser o nosso futuro, se a gente não começar a passar essa reflexão de que uma hora tem que parar essa situação que talvez normalizou, o que a gente vai estar criando então? Fácil, não é? Mas eu coloco isso como um grande desafio para mim enquanto pai. Cada um vai tirar aqui qual seria o seu talento sob sua responsabilidade hoje. O manter a família de forma harmônica diante de todos os desafios que nós temos enquanto profissão. Qual que é o principal questionamento que nós temos? Que nós temos tempo para nada, não é isso? Fala, gente, é só pedir que eu dou um jeito. Porque a gente precisa fazer isso, senão a gente não faz. O tempo nosso não pode ser enterrado, porque como desculpa a gente fala que trabalha 8 horas. E trabalha 8 horas. E também tem as outras coisas de casa para resolver, tem os trabalhos que a gente se compromete com Cristo através do centro e por aí vai. Mas se a gente não se organizar e ter, como o Emmanuel fala, disciplina, nós vamos enterrar esse tesouro chamado tempo. E não vai sobrar tempo mesmo. Mas você vai ver que você ficou ali e sabe falar um pouquinho de uma novela. Ou ainda vai comentar em detalhes sobre um lance de um jogo de futebol. Não tô falando que a gente não precisa assistir novela, que nem não precisa assistir jogo. Mas dá para conciliar. Nessa situação, a gente precisa olhar esse tempo também. E colocando profissionalmente, cada um vai ver aí a sua responsabilidade. Enquanto eu sou professor, você imagina a responsabilidade e esse talento que depois vai me ser cobrado, que é realmente de ensinar as pessoas a terem uma profissão e principalmente terem uma formação. Então, nos dias de hoje, essa parábola é muito atual e a gente não pode ficar atrás do nosso medo, do nosso comodismo e nem da nossa preguiça espiritual. E aí é dessa forma, na parábola dos talentos, então, não vai nos pedir nenhum tipo de milagre e nenhum grande feito. Tudo vai estar ao nosso alcance conforme foi planejado. Então a gente tem uma mania de esperar recursos que vão chegar para que a gente possa agir. E não é. Eu, nas aulas de administração, da gestão, eu falo que é a gestão do que está tendo. É o que você tem. Não adianta chorar pelo que você não tem e não vai fazer. Mas como assim isso eu posso fazer na nossa vida prática para que a gente possa, então, praticar essa caridade? Se eu não tenho recurso financeiro, por exemplo, mas você não tem um WhatsApp para mandar para um grupo para colocar o pedido? Você não tem o tempo disponível para ir lá buscar e retirar numa casa e entregar para quem está precisando? Porque talvez, eu não estou dizendo desmerecendo, mas o mais fácil é mandar um Pix. São geralmente 369, 11 números que você vai digitar, mais a sua senha e o valor. Talvez o trabalho que seja um complementar disso é bater na casa, é olhar no olho, é chamar pelo nome e entregar com o coração aberto e fraterno aquela doação que alguém fez e não foi nem você. Você está sendo só o famoso médio de transporte que aqui deve ter também em relação às cestas, na hora de carregar as cestas de doações. Então a gente precisa entender que não é necessário recursos exorbitantes, saber realmente se posicionar pelo outro, não por você, né? E nessa parábola ele vai nos pedir apenas que a gente não enterre a nossa capacidade então de amar, para não esconder a bondade sob o solo da nossa indiferença, que é dolorido quando a gente faz isso, né? Essa história, por exemplo, eu não canso de contar quando tem essa oportunidade, que é o meu primeiro patrão, e ele realmente conta isso com muita vergonha, que uma pessoa foi chegando próximo a ele no calçadão, ele já, né, achando que ia pedir dinheiro, alguma coisa, ele, não precisa chegar, não vem aqui não. Ele falou, não, eu quero saber só as horas, não quero dinheiro, eu tô sem relógio, eu preciso saber das horas. E quantas vezes a gente faz dessa forma esse julgamento e essa que ele chama de solo da indiferença. E muitas das vezes a pessoa que está passando ao nosso lado, que é só o nosso bom dia, o nosso sorriso, que a gente sabe fazer aqui dentro tão belamente, mas que às vezes no dia a dia lá fora fica tão difícil da gente fazer. Nem vou entrar no mérito do trânsito, que aí é outro caos, se a gente for imaginar. E é nesse ponto que aí a irmã Sheila entra com as esmolas esquecidas, que vai harmonizar
perfeitamente com essa parábola de Jesus. Essa mensagem da irmã Sheila, Esmolas Esquecidas, está lá no livro Seguindo Juntos, no capítulo 14, onde ela convida a gente a ter uma expansão do conceito sobre a caridade, que vai além dessa caridade material. E ela vai valorizando os pequenos gestos de amor e fraternidade que muitas vezes nós deixamos passar despercebidos. Eu vou pedir licença só para fazer a leitura, para vocês acompanharem rapidinho. O texto é bem curto. Esmolas esquecidas. Dá o que possas, como possas e quanto possas. Os outros, mas recorda sempre as esmolas esquecidas. O timbre de voz fraterna com quem ainda não te simpatizas. O sorriso acolhedor para a visita inesperada. O minuto de boa vontade no esclarecimento amigo. A simples conversação reconfortante com a pessoa cuja presença te desagrada. O silêncio generoso ante a provocação daqueles que ainda te não compreendem. A insignificante gentileza na via pública. A referência construtiva em favor dos ausentes. O serviço singelo aos desconhecidos. A oração pelos adversários. A consideração para com os mais velhos. O amparo à criança, a ligeira visita aos doentes, o bilhete afetuoso ao irmão necessitado de bom ânimo, o carinho em casa, o socorro aos desalentados, a palavra otimista para quem te ouve, a leitura edificante, o respeito às situações que não conheces, o auxílio à natureza e a cooperação desinteressada no bem. Não te afastes do abençoado serviço a todos. Os pequeninos gestos espontâneos da verdadeira fraternidade são alicerces seguros na construção do reino de luz e de amor. Quantas dessas frases, dessas ações, nós podemos perceber ao longo do nosso dia, que a gente despreza, mas que Jesus confiava na gente para fazer? Eu gosto da singeleza dela quando ela coloca assim, ó, uma ligeira visita aos doentes. Eu não consigo lembrar a última vez que eu consegui visitar um doente, seja por que motivo for. E isso deveria ser algo que a gente pudesse fazer pelo menos uma vez por semana. Para ser bem assim, raso. O amparo à criança, o carinho, a quantidade de serviços que nós temos então e de convites desses, como ela chama, de realmente esmolas esquecidas. Ela vai listar então essa série de atos para nós que são profundamente significativos. Muitas das vezes a gente acaba desprezando por achar que não vai ter nenhuma relevância. Mas você já parou para pensar o quanto que o seu dia melhora quando alguém te manda uma mensagem no WhatsApp? Seja o bom dia da família. Mas o dia que a gente não tem mais aquele familiar que dava o bom dia e era o despertador nosso, a gente acaba sentindo a falta da mensagem e desse ente querido. Se é assim para nós, será que não tem gente que também está esperando esse meu bom dia virtual, que é caloroso? Será que ao chegar, né, porque a gente tem uma mania de achar que, né, acho que a gente levou muito a sério aquela frase, né, vós sois Deus como eu. E a gente levou tão a sério que a gente acha que é Deus mesmo. E aí chega um ponto da gente achar e perceber que aquela pessoa, naquela manhã, no nosso serviço, está emburrada com a vida e não quer conversar com ninguém. E aí a gente faz disso uma oposição, que pelo contrário, pelo que a irmã Sheila coloca, nós deveríamos chegar nessa pessoa, bater no ombro dela e fazer o quê? Tá tudo bem? Se quiser conversar, eu estou disponível, no seu momento. Mas é preferível ir pro café e fazer o quê? Praticar a maledicência. Você viu fulano hoje? Chegou e não cumprimentou? Ninguém. Tá daquele jeito hoje. Era hoje que ele mais precisava do seu sorriso. Era hoje que ele precisava mais do bater no ombro, de dizer o que aconteceu. Ou, se for daqueles que nem isso permite, que seja uma mensagem deixada na sua mesa. Estou aqui. O famoso Jesus te ama, que eu acho que ninguém se segura numa situação dessa. Então, esse convite que ela nos faz, o silêncio generoso ante a provocação, olha quantos conflitos nós evitaríamos se a gente soubesse dar essa esmola, que é o silêncio generoso ante a uma provocação. Mas pelo contrário, por achar que temos sempre razão, não é? Então a última palavra sempre é a nossa. Não adianta o outro falar. E nessas épocas que nós vivemos já, né, que já vai 10 anos nessa polarização de time A ou time B, né? Para não falar de partido, mas vamos falar de time, acaba sendo uma situação que a gente viu que famílias acabam tendo gente que não conversam por conta disso. Sendo que se aquilo não se aplica à sua realidade, na sua verdade, entrou daqui, saiu daqui. E não é desprezar, é silenciar. Eu aceito o que você fala, mas eu não concordo e vou ficar com o seu... Você fica com os seus argumentos, eu fico com o meu. Isso vai fazer com que a gente possa criar um ambiente muito mais harmonioso. Nem chegamos aqui ainda a falar das orações
pelos adversários. O quanto difícil que é isso, né? Alguém que não nos quer tão bem e que a gente ainda tem que chegar à noite com o dente amarrado, né? Jesus, por favor, vai lá, ameniza aquele coração, antes o meu. Se a gente chegou nesse estágio de estar falando ainda com os dentes amarrados, tá ótimo, porque pelo menos já é um movimento a essa verticalidade que tanta gente busca. Já saímos dessa horizontalidade e sabemos que isso vai ser necessário para o nosso caminhar e para esse despertar. Então ela vai nos recordando ao longo do texto que sempre o talento confiado a nós vai expressar em grandes realizações, nem sempre em grandes realizações ou em grandes obras. Nesses pequenos gestos de ternura e de fraternidade é que nós vamos estar escolhendo as esmolas esquecidas. Então, meus queridos companheiros e companheiras, a gente precisa entender que gestos simples têm valor, sim. E eu tenho certeza que vocês fazem esse gesto simples. E quando bater aquela angústia de que eu não sirvo para nada, tenta lembrar de alguma dessas esmolas, que eu tenho certeza que vocês ofereceram a alguns de nós, a alguns dos seus. Que a gente possa, então, realmente gerar esse movimento, que ela vai colocar como são sementes pequenas, que são aparentemente irrelevantes, mas que quando lançadas no solo da vida, vão nos produzir frutos imensos de paz e de solidariedade e vai retornar para a gente. Vale lembrar que a menor daquelas sementes tão citada no Evangelho, o grão de mostarda, é a que tem uma das maiores árvores. Então, Sheila reforçando que construir o reino de Deus é obra que se realiza nessas pequenas parcelas do nosso dia a dia. Primeira coisa que a gente precisa tirar dessa noite aqui então, e eu tirei para mim fazendo o estudo, é que como está o meu dia a dia? No automático? É o famoso vim para pagar pedágio? E agora bem mais forte, né? Sendo realidade para alguns. Será que eu vim só para isso? Ou eu tenho realmente talento a ofertar e eu não vou ser soberbo? Que eu acho que aqui vale ainda essa questão, que eu preciso aceitar o talento do outro que me complementa. Porque nós não fomos feitos para viver em sociedade, isolados, nós fomos feitos para viver em da sociedade, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, terceira parte, se não me engano, capítulo 7, se eu não estiver errado. Dessa forma, a gente precisa entender exatamente isso, que então se é em sociedade, o seu talento vai lhe servir em determinado momento. E nessa grande engrenagem que é a vida, o seu talento vai servir para outro. A recompensa ela não é direta, não é para quem te ofertou o primeiro talento. Ela é uma sequência natural para aqueles que forem precisar, para que a gente possa realmente ter ali a oferta para o nosso próximo. Vale então a gente fazer aqui um exercício bem provocativo, né, esse texto, para expandir o nosso entendimento de caridade mesmo, pensando que são pequenos tijolos de caridade, muitas vezes silenciosa. E dessa forma, eu tenho um amigo que está fazendo isso de forma espetacular. Eu vou preservar, não vou falar o nome dele não. Mas ele já chegou num nível de caridade que muitas das vezes até ele não tem o material. Mas ali, se a gente passar pela Plínio Salgado, a gente vai encontrar alguns irmãos que estão em situações vulneráveis, estão de rua, e que geralmente vão ficar próximos aos supermercados, porque é óbvio, precisam comer, e aí às vezes não tem o que entregar. Mas ele me disse que está fazendo o seguinte, ele tem perguntado, sabe o que, para essas pessoas? Qual é o seu nome? Quer coisa mais digna de alguém chamar pelo nome? Quer oferta maior do que essa, de lembrar uma pessoa que ela tem um nome? E o quanto, a gente nem imagina o que é isso, mas os dias, quantos meses essa pessoa passa sem alguém chamá-la pelo nome. Mas, Ricardo, isso não enche barriga. Vai falar isso pra um gordinho? Eu sei que não, né? Não vai encher mesmo. Quem puder, dá o pão. E quem puder, pede o nome. Mas, de certa forma, olha que coisa mais caridosa que é você parar uns minutos e conhecer aquela pessoa, saber o nome dela, para onde ela caminha, por que chegou assim, sem julgamento, só para que ela tenha um momento de fala. Então a gente precisa exercitar esse talento das memórias, das esmolas esquecidas, fazendo essa autoanálise mesmo. Quais dessas esmolas esquecidas estão presentes no nosso dia? Quais que eu estou deixando enterrada e não estou usando o talento para oferecer dessas esmolas? Quais ainda podemos exercitar mesmo diante de situações mais desafiadoras? Porque nós sabemos também que não está nem fácil de prestar a caridade moral, a material. Muitas vezes há aquele julgamento social, não há necessidade, né? E a gente às vezes é colocado até em confronto com isso. Nossa, você está ajudando? Eu falei, tô. Se ele vai usar para o bem ou para o mal, já é com ele, não é comigo. Tá? Eu sei que isso vai impactar no caso de trabalhos sérios, como essa casa faz,
né, quando há denúncias de gente vendendo cesta, né, ou então aplicando golpes em relação, usando o nome de casas espíritas, mas aí é a consciência de cada um. Vai ter a volta disso. E para a gente ir, nesse momento, quase que já indo para as conclusões, a gente pode imaginar o seguinte: e o que o Kardec fala disso tudo? Sob a luz kardeciana, o que traz a caridade em ação e o amor universal? Lá na codificação, por Kardec, e ele traz isso para dentro da doutrina, vai mostrar que tem que elevar a caridade à sua máxima expressão. Conforme ensinado por Jesus, tanto a parábola dos talentos, quanto aqui a parte das esmolas esquecidas pela irmã Sheila, a essência é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. As esmolas esquecidas da irmã Sheila, então, são a aplicação prática da caridade moral que Kardec tanto valorizou lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E por que a gente não consegue enxergar tanto essa caridade moral como dia nosso, como necessária e como algo que é palpável, que dá para fazer? Eu fiz essa pergunta e a resposta foi que ainda somos pouco espiritualizados. Nós somos muito material. E aí a caridade material acaba sobrepondo a caridade moral. Quando ele propõe, através de Jesus, e reforçado pela irmã Sheila, ao falar dos adversários, amar os inimigos, é um dos ensinamentos mais desafiadores, talvez, para mim, que está no Evangelho. Mas quando a gente consegue, talvez seja o mais transformador, que é aquele momento que você conseguiu passar por cima de qualquer situação e realmente ter ali aquele perdão ou a oração e o pedido em função do nosso irmão, que talvez não queira tão bem a gente. Então não se trata apenas de não odiar, mas de agir com benevolência para com todos, até para aqueles que nos causam o mal. O silêncio generoso, a paciência, a compreensão diante das provocações e da ignorância do outro, as manifestações profundas dessa caridade. Se a gente pegasse uma semana para todo mundo fazer essa questão do silêncio generoso, da paciência e da compreensão diante das provocações, em um dia de trânsito, ou uma semana de trânsito, eu acho que não tinha volta. Não ia ter buzinaço, não ia sair ninguém xingando ninguém, muito menos chegando às vias de fato, que a gente vê isso ainda, né? Acho que quando fala que a gente evoluiu, acho que tem esses flashes, assim, a gente vê, não evoluímos um pouco. A gente ainda para carro para brigar, para xingar, sem ter essa capacidade desse silêncio generoso. Primeiro, se erramos, o sorriso de quem erra. E outra, se erraram com a gente, o sorriso de quem perdoa. A gente não sabe fazer isso, a gente sabe esbravejar. Só vai saber ali realmente colocar mais fogo nessa história e por de fato ali gerar uma situação que pode gerar um conflito em si. Então a doutrina, ela vai nos ensinar que a gente está aqui já nessa evolução e compreendendo um pouco dela, que todos nós estamos em evolução. Não quer dizer que somos evoluídos, que todo mundo tem uma parte da evolução. Compreender e ter realmente a benevolência do irmão comigo, que ainda não estou tão evoluído quanto ele, é outra forma que a gente tem de demonstrar esse nosso talento, essa caridade moral. Não é porque você chegou que você acha que todos vão estar no mesmo estágio evolutivo que o seu. E se chegou, meus parabéns. E se vai chegar sozinho, isso eu tenho certeza que vai ser muito chato. Meu pai fazia uma cena, eu acho isso muito rico da parte dele. Ele mostrava os dedos da mão, a Fábio vai lembrar disso, quando a gente falava de diferenças. Aí ele mostrava a mão assim, olha agora, vê se tem algum igual. Não tem. Então para de comparar. E aí a complementação que ele fazia é, dá uma olhadinha, se aqui for o céu, quem vai chegar? Um vai chegar primeiro. Mas esse um busca esse daqui que está por último. Esse é o nosso papel. De ser o último que grita e fala, espera aí, eu ainda não estou nesse estágio, me ajuda. E se a gente, por um acaso, for o primeiro, olhar para trás e buscar esse outro, que tanto procura também essa evolução. Então, já que não é a grandiosidade do ato, mas a intenção do amor que nos impulsiona, nós precisamos entender que é o serviço, então, desinteressado. Porque aí eu brinco também lá em casa, alguns familiares, mas eu já estou ajudando fulano, ele me pede para levar no médico. Eu falei assim, mas é de coração? Você vai xingando por dentro. Se for fazer, então faz bem feitinho, para não ter que voltar de novo para fazer com amor. Porque lá em cima tem o VAR. Aí eles vão chamar o VAR. Então. Lembra aquele dia que te pediram para levar no médico, assim, você falou, vô, dá uma olhadinha na tua vibração, como é que tava. Volta lá. Aprende a fazer por amor. Aprende a fazer de forma plena. Vai repetir de novo a lição.
Não é mais fácil fazer de uma vez, então? De forma plena, com o coração aberto, com boas vibrações? Isso nos faz lembrar aquela história, se não me engano, está no livro Contos do Casos de Chico Xavier, em que ele estava atrasado para o serviço, num sábado de manhã, e aí, se não me engano, a pessoa chamava Ana, e aí fala assim, ô Chico, chega aí. E aí ele, não posso, estou atrasado. Tinha trabalhado a noite inteira com psicografia. Alice, obrigado. E aí ela pede para ele, e inclusive ela queria uma recomendação de como usar o medicamento que o Dr. Bezerra tinha prescrito para ela. Eu não tenho tempo agora, estou muito atrasado. A história conta que ele tinha trabalhado até altas horas psicografando uma obra de Emmanuel. Ele começa a ir embora. E aí o Emmanuel chega para ele e fala, volta lá, atende. Não vai ser esses 5 minutos de atenção para ela que vão fazer diferença no seu atraso. Ele não foi bobo nem nada, né? Voltou, atendeu ela, e dessa forma, realmente, ela muito grata. Eu sabia que você ia voltar, Chico. Conheço o seu coração. Você imagina isso escutando, né? E o Emmanuel rindo, eu aposto que estava rindo, tá vendo? Se você não tivesse voltado. E quando ele começa a caminhar, ele realmente olha para trás, o Emmanuel pede para ele olhar para trás, e aí ele começa, repare da boca dela o que sai. E aí ele viu os bons fluidos saindo da vibração dela, do famoso nosso vai com Deus, o nosso com Deus. E aí o Emmanuel fala, se você não tivesse atendido, você imagina o que ela tinha te falado. Acho que lá no livro tá, vai com o diabo, que ela tinha falado. E você imagina o que tinha saído de energia que iria para você. Então, esses convites que nós vamos tendo, né, no caso de um exemplo de uma visita inesperada em nossa casa, um telefonema, sabe aqueles telefonemas que a gente recebe e fala assim, nossa, vai demorar? E aí você por fim só faz assim, ó, não vou atender. É disso que a gente está colocando aqui para essa reflexão. Nessa situação, o que a gente já pode ir concluindo? Que quando a gente tem essa questão de multiplicar talentos, é nada mais do que cultivar essas esmolas esquecidas. Uma coisa vai estar atrelada à outra. Se a gente enterra o nosso talento, consequentemente a gente não vai oferecer essas esmolas. Consequentemente, nós não vamos conseguir fazer a caridade moral que está ao nosso alcance. Precisamos sair dessa noite, então, aqui com um compromisso. Que a gente possa, então, pensar em expressar essa riqueza maior que cada coração traz, graças ao divino e ao amigo mestre Jesus. A nossa capacidade de amar e de servir. Para isso, então eu gosto muito de quadro, de anotar, que seja aonde você achar melhor para anotar, mas que você possa ter um compromisso com você mesmo de transformar os seus talentos em gestos fraternos. O que eu consigo fazer com aquilo que Deus e Jesus me ofertou nessa vida? Mas é para ser prático, é para colocar ação, verbo. Amanhã vou fazer isso. Na quinta-feira à noite faço isso. Na sexta-feira farei isso. Sabe por quê? Se a gente não anotar, nós vamos fazer igualzinho as promessas que são feitas no dia 31 de dezembro, já está chegando de novo. E o que você prometeu lá, será que você fez? Quando a gente põe nesse papelzinho, vai ficar fácil da gente entender esse compromisso íntimo. Eu liguei para a pessoa que eu achava que eu ia ligar, eu mandei a mensagem para aquele grupo, que faz tanto tempo que eu não mando, eu consegui visitar aquela pessoa que eu tenho um carinho enorme, e eu quero retribuir aquele momento em que ela me levantou. Eu consegui falar com aquela pessoa no serviço que eu tenho uma antipatia fora do normal por ela, mas que eu quero, a partir de hoje, começar a aproximar dela. Então a gente precisa anotar e criar os nossos quadros mentais e mentalizar essas pequenas ações com relação à esmola esquecida para ser praticada durante uma semana. Nós conseguimos uma por dia, vão ser 5 na semana. Eu não vou dar folga para nós de sábado e domingo, para a gente não fazer muito não. Mas se a gente fizer 5, quanto que vai dar no mês? 20. Nós estamos fechando agosto. Tem setembro, outubro, novembro, dezembro. 20 vezes 4? 80. Deus permitir, todo mundo estiver aqui, finalzinho de dezembro, início de janeiro, dá para perguntar, quais foram as suas 80 ações que vocês tiraram dos seus talentos que foram enterrados e desenterrados naquela noite, e que foi colocado como oferta ao próximo, como esmolas que estavam esquecidas, mas que a sua folhinha, a sua cola, não vai deixar mais esquecer. Então, queridos irmãs, que a gente possa sair daqui comprometido a fazer realmente frutificar os nossos talentos, não apenas em grandes tarefas, que talvez possamos já agora, nesse presente, nas oportunidades simples que nos é dada a cada dia, fazer com pequenos gestos, como flores que são ali
humildes à beira de um caminho, que são os tijolos invisíveis dessa construção dessa terra em regeneração que tanto a gente espera e que Jesus conta conosco para que a gente possa erguer a obra dele. Que Jesus os abençoe.